Onde quer que você esteja, permaneça bem informado. Uma pesquisa revelou um cenário preocupante sobre a realidade das mulheres no Brasil e especialmente em Minas Gerais. O estudo avaliou 319 municípios com mais de 100 mil habitantes e mostra que nenhuma dessas cidades atingiu um desempenho satisfatório em igualdade de gênero. Entre os dados analisados estão a taxa de feminicídio, a desigualdade salarial, a presença feminina no legislativo e a vulnerabilidade econômica de jovens mulheres. Patos de Minas aparece nesse ranking negativo, ocupando a 10ª posição entre as piores cidades mineiras para ser mulher, com apenas 31,8 pontos em uma escala que vai até 100. Um cenário complicado e, diante dele, vamos refletir sobre a efetividade das leis, os desafios enfrentados pelas mulheres e as estratégias para fortalecer a proteção e garantir direitos. Para falar sobre o tema, nós recebemos a advogada Natália Romão, que acompanha de perto casos de violência de gênero e as discussões sobre o fortalecimento das leis de proteção. Doutora, seja bem-vinda novamente ao estúdio Edilson Guimarães. Bom dia! Muito obrigada, Larissa. Bom dia, Matheus. Bom dia a todos os ouvintes. É sempre um prazer estar aqui conversando com vocês. Bom dia, doutora. O prazer é todo nosso tê-la aqui com a gente no Jornal da Manhã Patos. Doutora, já começo com a seguinte pergunta. A gente tem, então, esse cenário de Patos de Minas com 31,8 pontos se destacando entre essas 10 cidades mineiras para ser mulher. Como que a gente pode interpretar estes dados na prática? Bom dia mais uma vez para a senhora. Bom dia. Matheus, quando nós falamos de violência de gênero, a nossa lente ela é nacional, certo? Mas quando nós reduzimos a nível de Patos, por exemplo, esse número ele é alarmante. É um dado que precisa ser revisto a todo momento. E por que nós dizemos isso? Nós tivemos um aumento da violência doméstica a nível nacional. Durante a pandemia para cá, o aumento ele foi ainda maior. Patos de Minas, por exemplo, no primeiro semestre do ano passado, nós registramos mais de 600 denúncias acerca do tema. Ou seja, é algo que, se a gente fosse trazer em número, seria 3,5 por dia, mais ou menos. Então, quando se trata de uma cidade pequena, quando comparadas a outras maiores, é um dado extremamente preocupante. Nós precisamos ir na raiz do problema, discutir a raiz do problema, para então entender o que está acontecendo nesse cenário. Doutora Natália, nós sabemos, né, que a legislação brasileira avançou. Nós temos aí a Lei Maria da Penha e outras medidas. Na sua avaliação, essas leis estão sendo efetivas na prática? Perfeito, Larissa. Essa é uma discussão que precisa ser mais fomentada, não a nível de Patos, não a nível de Estado, mas a nível nacional. Isso por quê? Nós tivemos o advento da Lei Maria da Penha, nós tivemos o advento da Lei do Feminicídio, nós tivemos o endurecimento de leis também, como, por exemplo, o crime de lesão corporal e o crime de ameaça em contexto de Maria da Penha, ou seja, em contexto de violência doméstica, ele não necessita mais de representação da mulher. O que quer dizer? Ainda que a mulher não tem interesse em prosseguir, o Estado por si só faz esse papel. Ele tira a violência da função privada e escancara ele para a sociedade. Mas quando nós observamos que, apesar do endurecimento das leis, o número de violência doméstica não abaixa, nós precisamos entender que a violência doméstica é um problema multifacetado. Ele tem muitas raízes, ou seja, só o endurecimento das leis por si só não traz o resultado que nós queremos. E o que quer dizer isso? Nós precisamos urgentemente de implantar políticas públicas que sejam eficazes no combate a esses crimes. Doutora, quando a senhora fala sobre políticas públicas, a gente vai ao encontro também e ao desencontro de muitas vezes de alguns representantes, falando agora de um âmbito geral, que se contradiz com posições que ocupam, em que deveriam proteger a mulher, em que deveriam proteger a pessoa vulnerável, em que deveria se proteger a família vítima desse meio de violência. Qual seria uma medida que a gente poderia tentar implantar hoje e ter sucesso, uma vez que a gente tenta aí por diversas formas, mas como eu disse, muitas das vezes se esbarra naquele representante que se contradiz com o próprio cargo em que ele ocupa? Perfeito, Matheus. É um problema extremamente grave, porque quando nós levamos essa violência, por exemplo, para o judiciário, nós precisamos que esses agentes
públicos, desde ali do momento que a primeira pessoa que tem contato com aquela denúncia, a pessoa que vai julgar, sejam pessoas preparadas para acolher aquela mulher. Hoje nós temos delegacias especializadas, claro, nós temos centros de apoio, mas ainda assim falta muito conhecimento nessa parte, por vezes até de nós mesmos advogados, de promotores, de juízes, ou seja, é necessário um maior cuidado em relação a esse preparo, então com a maior consciência da forma de atender aquela mulher, a fim de evitar revitimização também, porque por vezes a mulher ela deixa de estar ali porque ela sabe tudo que ela vai passar, ela vai ser descredibilizada. Então, isso também que você falou gera também o que a gente chama de subnotificação. As mulheres, elas deixam de denunciar por medo de chegarem lá e não ser acolhidas onde deveriam, como você mesmo disse, serem extremamente acolhidas naquele ambiente que lhes é direito. Doutora, e se a gente pegar algum tempo, nós tivemos um caso, se não me falha a memória, agora eu vou até pedir a produção para a gente poder relembrar esse caso, a respeito de um feminicídio que aconteceu em Presidente Olegário. A mulher estava retornando da delegacia com seu filho e quando foi alvejada pelo ex-companheiro e ela acabou falecendo. Teve todos os desdobramentos. Quando a gente fala sobre feminicídio, que é o extremo da violência, quais são os principais desafios hoje para combater esse crime? Os principais desafios que a gente percebe quando está de frente a um crime de feminicídio é justamente o caminho que essa mulher já percorreu. Hoje nós temos acesso, inclusive quem está ouvindo, se quiser acessar, nós temos o termômetro da violência, que é amplamente divulgado pelo Conselho Nacional de Justiça, pelos tribunais, que ele explica, ele escancara qual é o nível de violência, ou seja, a violência ela começa ali com a ação de ameaça, ela passa por uma questão de privar dos bens, de privar de contato com a família e até chegar ao mais grave, que é, infelizmente, o feminicídio. Então, a gente precisa entender o que está acontecendo, se essa mulher ela tem o mínimo de rede de apoio, se essa mulher tem o mínimo de liberdade financeira, um preparo psicológico, vamos dizer, uma fonte psicológica para se abraçar, né, enquanto passar por essas questões, porque quando chega no feminicídio é porque todas essas medidas anteriores falhou, e isso enquanto sociedade, enquanto legisladores, enquanto operadores do direito é muito triste. Então realmente entender em qual contexto aquela vítima estava é interessante para que nós podemos aplicar e também não replicar todos aqueles atos a fim de evitar novos feminicídios. Larissa, doutora, só se me permitem, esse caso que eu citei agora há pouco em Presidente Olegário aconteceu no dia 9 de agosto de 2023. A vítima identificada como Renata Aparecida de Freitas, ela foi baleada e morta enquanto passeava com o filho de 4 anos em um carrinho em Presidente Olegário. Realmente é um cenário que a gente percebe que são muitos desafios. E nós vamos continuar falando sobre esse tema. Nós vamos agora para um breve intervalo. Agora são 8 horas e a gente continua aqui com o nosso bate-papo com a advogada Natália Romão. Não saia daí, nós voltamos já. E se você chegou agora, estamos conversando com a advogada Natália Romão, que fala sobre as leis de proteção às mulheres e os desafios que ainda precisam ser superados. Doutora, nos últimos dias nós tivemos no Fórum Olímpio Borges 2 julgamentos importantes. O caso de repercussão nacional da dentista Roberta Pacheco, em que o réu Daniel Tolentino, acusado de matar a namorada, foi condenado a 16 anos e 7 meses de prisão em regime fechado. E o caso também de Tatiana Ferreira, morta a facadas pelo namorado Júlio César Alves, que foi condenado a mais de 45 anos de prisão. A senhora acredita que condenações desse tipo podem inibir o crime de feminicídio? Larissa, sem dúvidas, o aumento das penas, indiscutivelmente, ele gera um efeito esperado, sim. Como nesses casos, o aumento da pena, a questão da resposta do judiciário, a pena aplicada, toda essa questão vindo dos legisladores e, por si só, o tribunal do júri, que são pessoas da sociedade julgando, é uma resposta da sociedade de que não tolera mais esse tipo de crime, claro. E como a nossa legislação, como o nosso judiciário, ele vem avançando, inclusive, nós temos a questão até do próprio STF, que proibiu o uso da tese da legítima defesa da honra justamente no tribunal do júri. O que é isso? Antigamente, podiam sustentar,
né, que um homem matou, agrediu uma mulher para defender a sua honra. Isso era aceitável. Então, hoje, já é um avanço que isso não possa ser usado em plenários, porque nós sabemos a realidade. Então, quando nós nos deparamos, por exemplo, 16 anos, 45 anos, ainda sem ter acesso aos autos para ver os liames ali do processo, é claro que isso é uma resposta clara da sociedade de que não se tolera mais esse tipo de atitude. E, de certa forma, tem um efeito positivo, sim, mas, por si só, ele não tem como barrar os outros homicídios, e só com a implantação de políticas públicas. Reafirmo, é um problema multifacetado que precisa, então, de várias soluções. E, doutora, eu gostaria que a gente retomasse aqui, a gente estava falando a respeito disso no último bloco, a senhora falando que existem muitas raízes, vários impedimentos, né, que às vezes levam as mulheres a realizarem a denúncia. Mesmo assim, a senhora acredita que diante dessas condenações e tudo que tem acontecido nesse sentido, as mulheres acabam buscando hoje em dia mais a denúncia ou ainda continua um cenário bem difícil, bem desafiador? Sem dúvidas, Larissa, com o avanço também das campanhas em redes sociais, em jornais, coisas que há anos atrás não víamos com frequência, isso encoraja mulheres. E quando nós falamos na questão de divulgar, isso é muito importante, porque nós sabemos que um testemunho ele pode puxar outro, né? E com relação aos obstáculos, aos empecilhos que nós podemos encontrar, exatamente a falta de preparo dos agentes para lidar com aquela mulher a primeiro plano, porque muitas mulheres se sentem julgadas, se sentem revitimizadas, ou seja, passar por toda aquela dor novamente. Nós podemos também a questão da inefetividade, ou seja, também da política pública mal aplicada, da lei mal aplicada, que também não resolve. Ou seja, só conferir uma medida de segurança, de distanciamento para aquela mulher, por vezes não é suficiente. Talvez o homem já tenha um histórico de ser transgressor dessas medidas, de não cumprir. Então, como é que a gente faz nesse cenário? Porque hoje nós podemos nos deparar com várias mulheres que são assassinadas exatamente quando ganharam a medida de distanciamento. Então, o que está acontecendo? O que está faltando? Porque a lei nós temos, certo? A lei nós temos, as leis estão sendo aplicadas, as leis estão sendo atualizadas, mas ainda ocorrem esses homicídios exatamente após a implementação. Então, é isso que nós precisamos chamar a atenção, esses obstáculos e entendê-los a fim de corrigi-los. Doutora, como que nós, como um todo, nós, sociedade, não só o poder público, nós podemos e devemos fazer para contribuir para um ambiente mais seguro e mais justo? Perfeito, Matheus. Inclusive, essa é uma das soluções. Quando nós falamos de violência de gênero, nós precisamos entender que há uma raiz por trás disso tudo. Por vezes, esse pensamento de dominação masculina, essa cultura, às vezes, de que o homem é superior. Então, desmistificar tudo isso também é muito necessário. E, enquanto sociedade, nós não fecharmos os olhos para aquilo que nós sabemos que existe. Hoje, dificilmente, nós vamos encontrar uma pessoa ali ao conversar que não conheça uma mulher que foi vítima ou que está sendo vítima. Então, é uma coisa que nós não podemos dizer que não chega até nós, certo? Nós, infelizmente, vamos nos deparar com vítimas, com pessoas que conhecem as vítimas. Então, enquanto sociedade, além de aplicar essa empatia, além de aplicar esse cuidado, ter todo esse cuidado de perceber quando alguma coisa não está bem, de se inteirar também das medidas, por que não? Porque, de certa forma, quando se trata de violência doméstica, nós precisamos ali nos inteirar também para que nós possamos nos dirigir a essas mulheres com um mínimo de sabedoria, porque há muitas mulheres ainda que não têm acesso, essa é uma realidade, né? Então, se a gente sabe repassar isso, a gente sabe entender e compreender, já é um caminho muito bom, porque fora do diálogo não há avanço. Tá certo, doutora. Eu gostaria agora, por favor, que a senhora deixasse uma mensagem para as mulheres que estão nos ouvindo ou nos assistindo nesse momento, especialmente para aquelas que vivem essas situações de violência ou se sentem desamparadas, por favor. Excelente, Larissa. O que eu tenho a dizer enquanto mulher, enquanto operadora do direito também, é que, num primeiro momento, é muito difícil de cruzar a linha, no sentido de que há uma família, há filhos a serem criados, há todo um contexto de
de às vezes, entender por fins religiosos ou de outras maneiras que não se pode separar, mas hoje nós não podemos suportar que a infelicidade ela seja respaldada em algo que por fins externos, vamos dizer. Então, se você tem passado por isso, se você conhece alguém que passe por isso, não pense duas vezes, converse com alguém de confiança, procure os poderes públicos, procure orientações. Quando esse termômetro da violência sai da ameaça e vai para o feminicídio, é porque nós falhamos enquanto sociedade. Saiba, a frase é muito clichê, mas você não está sozinha. Graças a Deus, nós temos avançado em todos os cenários para isso, justamente para acolhê-la, para saber o que você está passando. Infelizmente, nós poderíamos dizer que você é a única, mas a gente sabe que não é, mas não deixe que chegue ao limite para agir. Ou seja, procure, se intere dos assuntos. É seu direito de ter uma vida digna e segura. Que bom que nós temos pessoas, personalidades, advogados como a senhora que são porta-voz para esse assunto tão importante. Doutora Natália Romão, muito obrigado pela participação, pela disponibilidade de estar aqui com a gente no Jornal da Manhã Patos, abordando um tema tão importante como esse, e aguardamos a senhora de volta mais vezes aqui. Muito obrigado. Estou à disposição e muito obrigada e bom dia a todos. Bom dia. Ótimo dia, doutora Natália. Nós agradecemos pelos esclarecimentos.